Glória a Deus. Gênesis 6, 5 ao 9. Quem achou? Amém. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Então Deus se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de ver feito eles. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. O versículo que eu quero frisar nessa noite com os irmãos se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo de número 8. Deixe a sua Bíblia aberta para recebermos a palavra profética de Deus para nossas vidas. Eu quero enfatizar e frisar esse versículo de número 8, que diz assim: Noé, porém, achou graças aos olhos de Deus. Quando eu olho para o versículo número 8, entendo que Deus tem um propósito na vida de Noé, não somente na sua vida, mas também em sua família. Aprove ao Senhor formar o homem do pó da terra e também gerando da costela do homem a mulher chamada Eva. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, Deus forma o homem, forma a mulher com um só propósito. E o propósito de Deus para Adão era: cultiva e zela desse jardim. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que o homem, ele desobedece ao Senhor, comendo do fruto e ouvindo a mulher, a qual a serpente a enganou. Mas eu entendo que tudo isso era propósito do Senhor sobre a face da terra, porque havia uma promessa sobre a vida da mulher chamada Eva, da qual nasceria uma semente, e esta semente pisaria sobre a cabeça da serpente, e a mesma feriria o seu calcanhar. Quando eu olho para o livro de Gênesis, no capítulo 6, do versículo de número 8, eu entendo que após Noé há uma vírgula, e após essa vírgula há uma palavra que contém esse versículo, a qual nos traz algumas lições espirituais para as nossas vidas nos dias de hoje. No versículo 8, para você que está com a sua Bíblia aberta, a Bíblia diz assim: Noé, vírgula, porém, achou graça aos olhos de Deus. Perceba que esta palavra, ou esta expressão, porém, é uma das palavras mais significativas deste capítulo. Se você pegar o capítulo de número 6, do versículo 1 até o versículo 22, essa expressão, porém, vai nos chamar a atenção para a vida de Noé. Essa expressão, ela marca a virada dramática no rumo da narrativa desse versículo. Nesse versículo há três verdades, irmãos, teológica e espiritual sobre essa palavra. Aleluia. Quando eu abro a Bíblia e vejo no versículo 8, eu entendo que esse porém revela
a graça de Deus em meio ao seu juízo. Eu vou repetir mais uma vez. Nesse versículo, eu entendo que esse porém revela para mim e para você a graça em meio ao juízo de Deus. Quando eu olho para o versículo de número 8, eu entendo que o autor ele quer mencionar essa palavra e também um homem chamado Noé. No capítulo de número 6, no versículo de número 5, a Bíblia diz que o povo, a humanidade está corrompida pela maldade. Só que Deus não criou a maldade no homem, a maldade surgiu no coração do homem. E eu entendo que, segundo a psicologia bíblica, diz que a maldade humana não é apenas um resultado do ambiente ou da sociedade em que o homem vive. Isso nasceu no coração do homem. E eu vou repetir mais uma vez para você entender a palavra de Deus para as nossas vidas. O homem em si não nasceu com essa maldade, e nem muito menos é o resultado do ambiente ou da sociedade. Aleluia. Mas nasceu dentro do coração do homem. Após a queda, irmão, no capítulo de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 1 em diante, a Bíblia diz que o homem ele perde a comunhão com Deus. A lógica do capítulo 3 do livro de Gênesis: quando o homem perde a comunhão com Deus, ele perde a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, ele perde a estabilidade espiritual. Perceba que quando Deus cria o homem e coloca o homem e a mulher no jardim, a intenção de Deus é de visitar o homem todos os dias na parte do meio-dia. Mas a Bíblia diz que num belo dia, o homem, após comer do fruto, olhou para a mulher e viu que ambos estavam nus. E a Bíblia é capaz de dizer que pela viração do dia, Deus desce e começa a chamar o homem pelo nome: Adão, aonde você está? A Bíblia diz que Adão teve medo e se escondeu da presença do Senhor, porque temia, porque havia pecado e desobedecido à voz de Deus, porque não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. A realidade a qual nós vivemos, irmãos, é que muita família, muitos casais têm dado ouvido à serpente. Eu vou repetir para você glorificar. Olha para cá, essa geração de hoje é a geração em que Adão e Eva viveu. Deixou a serpente entrar aonde era o ambiente de adoração entre Adão e Eva, aonde era a morada de Adão, aonde era a morada de Eva. A serpente, a qual foi restituída, foi criada por Deus. A Bíblia diz que esta serpente é astuta, mas ela vai entrar no ambiente de adoração de Adão e Eva. Eu quero trazer uma palavra profética para a tua vida nessa noite. Não deixe a serpente entrar no ambiente de adoração em que você vive com Deus. Não deixe a serpente entrar na tua família, porque a intenção da serpente é destruir a tua casa, é destruir a tua família, é fazer divisão entre você e seu esposo. Mas Deus está descendo com autoridade aqui nessa noite e dizendo para ti: não dê ouvido à serpente, mas dê ouvido à minha palavra. Quem acredita nisso, levanta a tua mão. O homem ele perde a sua comunhão com Deus. A sua mente, a qual é a sua razão, a sua vontade, as suas emoções passaram a ser afetados pelo pecado. Se você abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho Mateus, no capítulo de número 24, no versículo de número 12, a Bíblia diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos
muitos têm se esfriado. O problema dessa geração que tem deixado o amor de lado, se influenciado pelas coisas do mundo, tem deixado ser influenciado por essa geração incrédula e se esquecido e tem deixado o amor de lado. É por isso que muitos crentes têm se esfriado diante da presença do Senhor dentro das igrejas. Não é à toa que Paulo olha para os irmãos de Corinto e vai dizer: é por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. É porque tem deixado o amor de lado e a iniquidade está entrando dentro dos templos e o amor tem deixado de lado e se esfriado. Mas Deus tem uma palavra para você aqui nessa noite: não deixe esse amor morrer, não abra mão desse amor, não deixe a iniquidade entrar, porque senão irá cumprir o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 12. Aleluia, aleluia. O pecado tem afetado essa geração, o pecado tem afetado muito dos irmãos, o pecado tem afetado a humanidade. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, olhe para cá, irmão, eu quero trazer uma palavra de Deus para as vossas Bíblias, para as vossas vidas. A Bíblia diz que Paulo, em Romanos capítulo 7, no versículo 19, ele vai dizer: Paulo, ele descreve sobre um conflito entre a vontade de fazer o bem, mas ele se inclina para o mal. O que Paulo quer dizer, pregador Otiniel, é que quando eu quero fazer o bem, esse eu não faço, mas o mal a qual eu não quero fazer, esse eu faço. É Deus dizendo: parai-vos com a prática da maldade, porque essa geração tem deixado os seus pensamentos, as suas influências sobre a maldade e iniquidade dessa geração. Glória. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração é somar continuamente. O versículo a qual nós acabamos de ler no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, a Bíblia diz, irmão, nada foge diante dos olhos de Deus. Eu vou repetir mais uma vez: não é à toa que João, na ilha de Pátimo, ele vai descrever a semelhança do nosso Deus e dizer que ele tem os olhos como chamas de fogo. Não é à toa que Gênesis vai dizer que Deus está vendo a maldade do homem e por se multiplicar sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração é a somar continuamente. Aqui o Gênesis está dizendo que Deus está vendo a maldade que está surgindo sobre a terra. Nada fica impune diante da presença do Senhor, nada fica escondido diante da face de Deus. Os olhos do Senhor estão atentos ao redor dos quatro cantos da terra. Deus está com seus olhos como chama de fogo, olhando para toda a maldade e iniquidade a qual o homem tem surgido no seu coração. Glória. Os desejos, as decisões e as ações humanas estavam totalmente afastados de Deus. Agia com intenção, agia com desejo eterno. Só que olhe para cá, Deus está vendo, presbítero Elinaldo, a maldade do ser humano. Deus está vendo a injustiça do ser humano. A Bíblia diz que é capaz, no versículo de número 6, que Deus chega ao ponto de se arrepender. A pergunta que não quer calar no versículo de número 6: por que Deus se arrependeu de ter criado o homem? É porque eu entendo que quando Deus cria o homem, Deus não cria a maldade no homem. Quando Deus cria o homem, Deus não cria com a iniquidade. Isto
Cristo nasceu no coração do homem. A Bíblia diz que Deus se arrepende de haver feito o homem sobre a face da terra, e isso pesou no coração não do homem, mas pesou no coração de Deus. Parece que vejo Deus olhando para a hierarquia celestial e dizendo: eu vou destruir toda essa geração que eu criei, eu vou destruir o homem, desde o homem até o animal, porque eu me arrependo de ter criado. Mas a Bíblia diz que quando o plano de Deus, o desejo da vontade do Senhor começa a entrar em ação, irmão, há um homem na terra achando graça aos olhos de Deus. Eu vou repetir mais uma vez: enquanto essa geração está corrompida, enquanto essa geração está com iniquidade, enquanto essa geração está com maldade, ainda tem homens e mulheres achando graça aos olhos de Deus. Perceba que no versículo 8 o autor vai dizer: Noé, porém. Perceba que esse porém é diferente do porém humano. Por que, pregador Otiniel? Porque o porém humano revela as suas limitações, revela as suas desculpas, irmão, revela a sua justificação de incredulidade. A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 4, versículo de número 10, que Deus desceu em uma sarça. A sarça se queimava, mas não se consumia. E um certo homem se depara com a sua curiosidade em se aproximar daquela sarça, e uma voz bem alta começa a bradar e dizer: Moisés, Moisés, não te achegues para cá, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Tire a sandália dos teus pés. A Bíblia diz, irmão, que o chamado de Moisés começa no monte Horebe, começa vendo a sarça se queimando. A Bíblia diz que o Senhor Deus olha para Moisés: Moisés, eu preciso de ti para libertar o meu povo que está sendo afligido pelas mãos de Faraó. A Bíblia diz que o Senhor olha para ele: Moisés, eu preciso de você para até ir a Faraó. Moisés agora vai inventar uma desculpa, Moisés agora vai revelar uma justificação incrédula. Deus, quem sou eu? Porém eu sou homem de lábios pesados. Olha para cá, irmão. O porém do homem revela as suas limitações, porém do homem revela as suas desculpas. Um certo homem, eu vou falar tudo que papai colocou no meu coração. Um certo homem, no livro de 2 Reis, no capítulo 5, versículo de número 11, o profeta Eliseu olhou para Naamã e disse: vai até o rio Jordão e mergulha 7 vezes e você será limpo dessa lepra. A Bíblia diz que tanta indignação que havia no coração de Naamã, ele olha e começa a dizer: porém, não são os rios de Damasco os melhores rios de Israel, a qual eu possa banhar? Então, porém, o homem revela as suas limitações, mas quando eu olho para a palavra do Senhor, eu entendo que o porém de Deus é diferente do porém do homem. Eu vou repetir mais uma vez para você glorificar: o porém de Deus é diferente do porém do homem. O porém do homem é diferente do porém de Deus. Por quê, pregador? Porque o porém de Deus mostra um ponto de uma virada. Lá vai, Deus vai mudar a tua vida, a vida da tua família, a vida da tua história a partir de hoje, porque Deus vai colocar um porém na tua vida hoje. Levanta a tua mão para você receber. Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou mostrar um ponto de virada na tua casa, eu vou mostrar um ponto de virada na tua família. Quem acredita nisso, levanta a tua mão para o céu. Você tinha a graça de Deus agora. Estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Eu estou sentindo a graça de Deus.
reinando sobre essa geração. Deus está vendo do alto do céu um homem chamado Noé, que está achando graça aos seus olhos. Quando eu olho para o versículo de número 8, essa expressão, porém, ela mostra para mim e para você que, embora haja um julgamento de Deus sobre o ser humano, há também a graça. Eu vou repetir para você glorificar. Esse porém de Deus mostra para mim e para você que, embora haja um julgamento, um juízo de Deus, há também a graça do Senhor. Por que, pregador? Porque a graça é um favor imerecido. Você não merecia essa graça, mas essa graça te alcançou um dia. Essa graça bateu na porta do teu coração um dia. É Deus dizendo para mim e para você: o meu porém é diferente do teu. Enquanto você inventa desculpa, papai, eu vou falar. Enquanto você inventa as suas limitações, enquanto você inventa uma desculpa, Deus está dizendo: o meu porém é diferente do teu. Eu estou sentindo a graça de papai aqui. Eu vou pegar tudo o que ele colocou no meu coração. Esse porém de Deus, irmão, é diferente do porém do homem, porque ele traz consigo a graça do nosso Deus. Ele não traz o seu julgamento para aquele que é fiel ao Senhor. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que esse porém nos poupa do juízo de Deus. Esse porém nos poupa do julgamento do nosso Senhor. Porque, pregador, Noé não foi poupado porque ele era perfeito. Eu vou falar, olha para cá. Noé não foi poupado porque ele era perfeito, mas porque a graça lhe alcançou. Vou repetir mais uma vez. Olha para cá. Noé não foi poupado porque era perfeito. Dá uma olhada para o teu irmão e diga para ele: Noé não foi poupado porque era perfeito, é porque a graça alcançou ele. Você não é perfeito. Você não foi poupado porque você é bonzinho. Você não foi poupado porque você canta. Você não foi poupado porque você prega. É porque a graça te alcançou. Estou sentindo a graça. Eu não mereci, mas a graça me alcançou. Toda fidelidade tem a sua recompensa. Vai. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite que toda fidelidade tem a sua recompensa. Se você for infiel até agora nesse momento, você terá a sua recompensa. Eu lembro de João escrevendo a sua carta e dizendo para a igreja: aquele que for fiel até o fim será salvo e terá a sua coroa. O porém de Deus te livra do julgamento. O porém de Deus te livra do juízo. Eu vou repetir. Aleluia. O porém de Deus te livra do julgamento. O porém de Deus te livra do juízo. Aleluia. Deus tremendo. Aleluia. Mas quando tem um homem fiel na terra, Glória a Deus. Aleluia. Deus recompensa. Aleluia. Porque o favor de Deus não é baseado, olha para cá, o favor de Deus não é baseado por méritos. Não. O favor de Deus não é baseado no mérito, mas é a sua graça soberana. Olha para cá, irmão. Parece que eu vejo
vejo pelos olhos da fé conjecturando, a Bíblia não diz, mas quero eu conjecturar. Quando o autor escreve esse livro, no capítulo 6, no versículo 8, parece que vejo ele pegando a caneta, a pena, começando a escrever e dizendo: Noé. Mas espera aí, irmão, cadê a raça humana nesse versículo? Deus não criou somente um homem, Deus criou a geração da humanidade. Aleluia. Mas por que somente um homem chamou a atenção de Deus? Sendo que na época de Noé havia milhares de homens e mulheres. É porque enquanto muitos querem se desviar, eu ainda continuo. Aleluia. Enquanto muitos querem se assentar na roda dos esclarecedores, a minha alegria é meditar na tua palavra noite e dia. Noé, irmãos, fugia da geração a qual ele vivia. Enquanto os pensamentos de muito eram maquinar a maldade, a Bíblia diz que Noé era justo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Noé era reto. E além disso, irmão, ele se coloca de pé. Além do homem, em uma geração corrompida, cheia de maldade e iniquidade em vossos corações e pensamento, a Bíblia diz que além de Noé ser justo e reto, ele... Vai pra cá, não, além de Noé ser justo e reto, ele andava. Cadê os homens dessa noite como é, irmão? Que é justo, é reto, foge da maldade, mas além disso anda com Deus. Andar com Deus é pisar onde ele pisa, andar com Deus é colocar o pé onde ele coloca. Se Deus vai para a direita, eu vou para a direita. Se Deus vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Deus nunca vai retornar para trás. Deus vai só adiante. Se ele vai adiante, eu estou com ele, porque eu quero andar. Noé andava com Deus. Só que olhe para cá, irmão. Deus quer escrever um porém na sua vida. Aleluia. Deus tremendo. Aleluia. Deus quer escrever um porém na sua vida. Se a sua vida está destruída, porém Deus pode restituir. Se você se afastou do Senhor, você pecou contra Ele, há um porém que Deus é misericordioso em perdoar pecado. Se para você parece que tudo está perdido, há um porém de Deus dizendo para você: ainda há esperança. Parece que vejo com autoridade no céu e na terra Deus escrevendo um porém na sua vida. Um porém que agora acaba hoje o tempo do julgamento. Um porém que acaba hoje o tempo do juízo. E você viverá um porém de Deus na tua vida, em que Deus mudará a tua história, em que Deus mudará a tua família, em que Deus entrará com restituição na tua casa, nos teus bens, na tua área sentimental e espiritual. Mas pregador Otiniel, para que o que eu preciso fazer? Fuja!
igreja. Que se eu andar com uma pessoa que anda com Deus, ela vai me fazer me aproximar mais de Deus. Mas se eu ando com uma pessoa que desvia o meu caminho, eu andarei como ela, viverei como ela, o meu caráter será igual como o dela. Mas quando eu abro mão de viver como a geração vive, eu sou justo, reto e ando com Deus. Eu sou justo, reto e ando com Deus. Eu prefiro andar com Deus sozinho do que com muita multidão que apunhala minhas costas. Eu prefiro andar com Deus sozinho do que andar com 10 amigos que me dizem: eu estou contigo, mas na hora do aperto ele some e desaparece. Eu prefiro ter a amizade de Deus do que ter a amizade do mundo. Aleluia. Ah, pregador, mas você não está entendendo o momento que eu estou passando. Todos me abandonaram, todos me deixaram. Até mesmo dentro da igreja não há ninguém que usa como palavra de vivificar minha vida. É porque Deus quer viver uma experiência contigo, irmão. Anda com Ele e Ele andará contigo. Quem anda com Deus passa pelo vale sorrindo. Quem anda com Deus vê a glória dele no vale. Quem anda com Deus vê a glória, a multiplicação no deserto. Quem anda com Deus não é à toa, irmão, que quando os discípulos andavam com Jesus, perceba, não é eu que estou dizendo, é Bíblia. Todas as vezes que quando Jesus não estava com os discípulos, eles passavam perrengue. É mentira? Não. Lembra deles? No meio do mar? Sozinho? Jesus estava no monte. Se Jesus estivesse ali, não aconteceria nada daquilo. Mas quando eu ando com Deus, eu vivo da maneira em que Ele quer que eu viva. Quando eu ando com Deus, eu não dou lugar para pensamentos de iniquidade. Quando eu ando com Deus, eu não deixo pensamento entrar dentro do meu coração. Quando eu ando com Deus, Ele me livra do laço do passarinho. Quando eu ando com Deus, Ele me livra da peste perniciosa. Quando eu ando com Deus, Ele me livra do deserto. Quando eu ando com Deus, Ele entra com a cura. Quando eu ando com Deus, Ele abre os céus, rasga os céus e desce com chuvas de bênção. Quando eu ando com Deus, irmãos, Ele me livra do vale. Quando eu ando com Deus, eu vejo a glória do Senhor. Quando eu ando com Deus, Ele livra a minha família de todo mal. Quando eu ando com Deus, Deus livra a minha casa, minha família, meu marido, minha mulher. Quando eu ando com Deus, Deus livra da peste. Quando eu ando com Deus, Ele diz: não para, continua. Quando eu ando com Deus, irmão, Ele nunca vai te deixar para trás. Ele quer que você ande do lado dele. Quando eu ando com Deus, eu ouço a sua voz. Agora olha para cá. Deus vai destruir a terra. Deus vai destruir o homem a qual havia criado. E Deus fala com Noé: prepara a arca, constrói ela. Só que além de construir, Deus diz para Noé: entra você e a sua família. Não é você entrar sozinho, é você e sua família. Não é você andar com Deus sozinho, é você e sua família. Os pregadores de Léo, meu marido, a minha esposa não é crente.
por ele, que ele também andará contigo junto com Deus. E a melhor coisa, irmão, quando você tem um homem, quando você tem uma mulher que anda com Deus, graças a Deus eu glorifico a vida da minha esposa, porque ela